frio é o assunto dessa semana, porque a onda, que já está sendo chamada de histórica, deve despencar as temperaturas de norte a sul do Brasil. Algumas regiões do estado estão com previsão de neve, inclusive. Mas e aqui no litoral? O que podemos esperar para os próximos dias? Para saber sobre isso, vamos conversar ao vivo com o Sergei Araújo, responsável pelo Lab Clima da Universidade do Vale do Itajaí. Olá, Sergei, prazer recebê-lo no Balanço Geral. Olá, Caleb, o prazer é todo meu. O que podemos esperar para os próximos dias no que diz respeito a clima? Caleb, realmente, nós temos hoje áreas de instabilidade que estão se intensificando e formaram uma frente fria. Essas áreas estão se deslocando no decorrer dessa quarta e chegam aqui na nossa região na quinta-feira e logo em seguida entra uma massa bipolar. Como vai deixar muita nebulosidade ainda, em boa parte do estado, nessa madrugada de quinta-feira e no decorrer de amanhã que a gente tem condições de neve, principalmente na Serra Catarinense, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema. Também existe a possibilidade, um pouco mais remota, mas ainda existe também no Planalto Norte, aqui de também nevar, e naquelas regiões mais altas ali de Caçador também existe essa possibilidade. Geada, sem dúvida nenhuma, vai dar praticamente em toda a parte do estado. Aqui para a gente, nós vamos ter, amanhã começa já a esfriar no final da quinta-feira, então a gente vai ter aí no final de quinta-feira em torno de 10 graus, e a gente aí tem esperado para essa região aqui, principalmente para Itajaí, em torno de 6 graus para sexta-feira, em torno de 7 para sábado, aí domingo levanta um pouquinho, vai para 9, e aí da segunda-feira já começa a esquentar de novo, fica em 12, 14. Mesmo isso, não quer dizer que sexta-feira possa ser até talvez um pouco menor que essa condição. E em razão à questão da chuva, com essas baixas temperaturas, pode chover aqui na nossa região, professor? Ainda continuam as condições de chuva, Caleb, continuam as condições de chuva para hoje, ainda para amanhã. Amanhã até temos aí volumes significativos, apesar que está sendo muito mal distribuído, e essa chuva ela permanece ainda provavelmente na madrugada de sexta-feira. Aqui para nós eu acredito que a partir do início do dia de sexta-feira já o tempo começa a melhorar, não com sol ainda, mas vai ficar tem nuvens ainda, mas pelo menos a chuva dá uma trégua. E daí a gente não tem, no sábado até pode ter um chuvisquinho isolado aí na madrugada, mas bem fraquinho. E para sábado e domingo a gente vai ter variação na nebulosidade, então a gente vai ter períodos aí no sol vai estar mais forte, e alguns períodos ainda que as nuvens ainda vão passando e vão deixando um pouquinho encoberto. A condição para a navegação, até porque em Penha, nós tivemos uma morte com aquele evento climatológico que vivemos aí, o vendaval, uma pessoa que estava com um caiaque acabou morrendo, e era pessoa de fora, inclusive, por desconhecimento do mar e até mesmo pela falta de análise da condição da navegabilidade. Como que deve ficar nos próximos dias e qual a recomendação? O Caleb, realmente, naquela noite fatídica, tivemos aí ventos de 75 km por hora em Itajaí, e que é o suficiente para derrubar, destelhar, e infelizmente aconteceu aquela morte. Para esse final de semana a gente tem mar agitado, então a gente pode até ter, inclusive, para o sul do estado e para Florianópolis, não há menor dúvida que a gente vai ter ressaca, mas aqui para a nossa região a gente pode ter um empilhamento, a gente pode ter aqueles alagamentos nas baixadas aqui em Itajaí e na região, e o mar vai estar agitado. O mar já está agitado para hoje, lá fora já está em torno de 3 metros, de 1,5 metro, 3 metros, quanto ir mais para fora da costa vai ficando uma ondulação maior, e para a sexta-feira e sábado a gente vai ter ondulação aí variando aqui bem próximo da costa, de 2,5 metros até 3,5 metros, mais para fora em torno de 4 metros. Então o que acontece? Navegações de pequeno porte, barcos de pequeno porte não devem se arriscar, são restrições para esse tipo de embarcação. Os navios maiores não tem problema, porque eles têm já essa condição de navegabilidade mesmo que esse mar mais picado. Em relação à neve que nós vimos aqui no Brilhante, chamado de neve, aquele gelo que se acumulou no Morro do Brilhante em Itajaí, que faz limite com a cidade de Camboriú. Veremos esse ano novamente ou não há essa condição, Sergei? Tudo leva a crer, porque assim, Caleb, a quinta-feira vai estar frio. Como a gente vai ter ainda muita umidade, o que pode acontecer se baixar a temperatura mais do que eu falei, em torno de 6 graus, o que a gente pode ter neve eu não acredito, mas pode ter ou pontualmente, talvez uma chuva congelada, Mas é mais difícil, porque a gente teria que ter uma temperatura um pouquinho mais baixa, um pouco a coisa mais baixa, em torno de 2 graus e 3 graus para acontecer isso. Não está previsto isso, Então
Então, eu acredito que talvez isoladamente numa área mais alta da nossa região até poderia acontecer, mas eu acho pouco provável. Porque teria que estar uma temperatura um pouco mais baixa do que isso. E mesmo assim, essa frente fria, a não ser que realmente ela consiga chegar com um pouco mais de força, tá? É que os modelos elas não chegam. Por exemplo, no ano passado, no mês de julho, a gente teve 2,8. No ano passado, a gente teve 5,1. Eu acredito que essa temperatura para a nossa região deve ficar parecido com o do ano passado. E só para deixar de curiosidade, a temperatura mais baixa em Itajaí foi menos 0,5 em agosto de 1991, e a temperatura mais baixa aqui entre Balneário, Camboriú e Camboriú foi menos 2,6 na década de 40, tá? Só para curiosidade. Então faz muito tempo. Lá em 1991, eu tinha meus 5 anos ainda, 6 anos. Um abraço, professor, prazer recebê-lo aqui, CGI. Igualmente, o laboratório está sempre à disposição. Um grande abraço a todos.